Os Mephistos estão sapecando o multiverso nesse momento. Todos os capirotos de todas as realidades juntaram forças para invadir o primeiro firmamento e roubar as energias da criação. Só existe uma linha de defesa no caminho desses tinhosos: os Vingadores. Só que não são os Vingadores que você conhece. É uma aliança de heróis de todos os cantos do multiverso. Esse é o 4º capítulo dessa guerra que eu trago pra vocês. Os capetões estão quase vencendo, mas chegou um reforço de peso do lado da luz. É o Old Man Phoenix, um Wolverine turbinado pelo poder da Fênix. Segura, galera. Só que ele não veio sozinho, segura. Tem uma dinastia inteira de Thors junto. E eu já adianto, o martelo vai cantar nesse vídeo. Inês Transpecter aqui, trazendo o 4º episódio de Guerra Multiversal. Tá bom demais, galera. Nem esperei tanto tempo pra trazer o 4 pra vocês. Bom, chamado Conselho dos Vermelhos é uma aliança criada pelo Mephisto da Terra 616. O que ele fez? Ele armou todo um plano e se juntou de bando com o Mephisto do multiverso inteiro. Cada universo, ou seja, vários Mephistos, né? Um dos passos desse planejamento dele, né, do plano dele, era eliminar os Vingadores de todos os universos, né, para não ficar no caminho dele. Para isso, o Mephisto ajudou a montar os Mestres do Terror Multiversais, um grupo de supervilões que arregaçou geral, passou o cerol em tudo que é Vingador de cada universo. Se você perdeu o último vídeo, confere aqui, ok? É uma batalha titânica entre os Vingadores do passado e os Vingadores do presente contra os Mestres do Terror. Finalmente, os Vingadores de linhas temporais enfrentaram os Mestres do Terror. Foi emocionante. Clique e assiste. Aliás, essa saga tá completa pra vocês aqui no canal. Os links estão aqui embaixo na descrição e vocês podem assistir em ordem numa playlist. Vale muito a pena, ok? Bom, mas aquela briga lá que aconteceu era tudo distração. O Mephisto queria deixar desprotegida a torre do Vingador Prime, que é no limite do multiverso. Porque assim, o Conselho dos Vermelhos achou que o lugar estava vazio e partiu com tudo. Depois da Torre Infinita, já é o primeiro firmamento. É o céu, né? É invadir o paraíso. Eu mostrei pra vocês aqui que o lugar não estava desprotegido. Resultado, outra batalha épica. É a continuação dessa batalha que a gente vai conferir agora. Bora pra treta e já comenta, tá curtindo? Quer a saga completa depois disso tudo? Comenta, capricha. E me ajuda a levar isso pra mais gente, porque isso não é hype, isso não é treta, isso não é cinema. Então muita gente deixa de conferir esse vídeo. Vocês já estão acompanhando há muito tempo, vocês já estão querendo mais vídeos. Então me ajuda. Como é que vocês podem fazer isso? Compartilha. Compartilha esse vídeo, leva pro teu canal no YouTube, mostra pra alguém. Isso vai dar uma ajuda gigantesca. Começando pelo teu like. Se você tá dando like, você tá ajudando a gente a trazer mais sagas de quadrinhos. E eu tenho certeza que você tem gostado dessa aqui, por isso você tá no 4º vídeo da saga. Vamos lá, conto com a tua ajuda, hein? A luta entre os Mephistos e os Vingadores na superfície é outra distração. Uma tropa de Mephisto está escavando por baixo da torre para chegar no primeiro firmamento, lembra disso? Quem descobre isso são Tony Stark, Visão e Cavaleiro da Lua de outro universo. Esses três não tem como dar conta dessa luta. Foi aí que chegou Old Man Phoenix para resolver. O bicho é brabo demais. Mas quem que é ele, Peter? De onde que ele veio? Bom, Old Man Phoenix é o Wolverine de outro universo que um dia bateu as botas. Né? Mesmo sendo Wolverine, ele não era imortal. Ainda. O Logan, ele foi ressuscitado pela Força Fênix e se tornou hospedeiro desse poder durante milênios. Old Man Phoenix chegou a fazer parte da última formação dos Vingadores, né, no final dos tempos, juntamente com uma versão Hulk do Capitão América e com as Deusas do Trovão, as 3 netas do Rei Thor. Essa formação que eu falei pra vocês enfrentou Doom, o planeta vivo, e foi coisa de louco. Pois bem, Old Man Phoenix foi arrastado para essa treta pela Mística. Ela caçou o Old Man Phoenix e despedaçou o maluco. Exatamente, despedaçou em várias partes. Você tem que lembrar o seguinte, que essa versão da Mística, você deve estar pensando, pô, como é que a Mística fez isso com um cara como o Old Man Phoenix? Essa versão da Mística é a hospedeira da Fênix Negra e faz parte dos Mestres do Terror Multiversais. Vocês têm que lembrar, quem faz parte, quem tá ali nos Mestres do Terror, nesse grupo, são praticamente entidades tão poderosas, né? Então ela pegou o Old Man Phoenix de surpresa e destroçou o cara, jogando todos os pedaços em cantos diferentes do multiverso, ou seja, cada pedacinho que ela criou, que ela despedaçou ele, jogou em universos diferentes. Tipo, já era, não tem mais nem como encontrar o cara, né? Bem, as Deusas do Trovão, que são as netas do Rei Thor, juntaram todas as partes do Old Man Phoenix e trouxeram o cara de volta. O bagulho ficou pessoal. Ah, galera. As Deusas do Trovão também descobriram algo assustador. Os Mestres do Terror tinham assassinado dezenas e dezenas de Thors no multiverso. Sim, o Thor, no plural. Eles foram lá e mataram vários Thor no multiverso. Cada um desses Thor deixou um Mjolnir para trás. Um Mjolnir sem dono. Essas armas foram incorporadas ao barco das Deusas do Trovão. Tipo, imagina um barco
meio tecnológico, meio divino, sendo puxado por dezenas e dezenas de Mjolnirs ao mesmo tempo. É isso que a gente tá vendo agora. Demais, né? Essa galera chegou na guerra pra decidir. Todos eles estão full pistola. Old Man Phoenix já desce arregaçando na escavação dos Mephistos. É capiroto voando pra tudo que é lado. Pô, mas vi capetão voando pra tudo quanto é lado. Na superfície, as deusas do trovão também estão detonando geral. Cada uma das deusas do trovão representa a dinastia do Thor. Elas são as últimas Asgardianas de um futuro distante. As últimas deusas. Elas voltaram no tempo pra virar essa guerra. E você não vai acreditar no que uma delas faz. A deusa do trovão, Elizabeth, solta os Mjolnir do barco. Ela fala, em nome de todos os Thors. Galera, é uma chuva de Mjolnir descendo dos céus, em cima dos Mephistos. Ah, galera, é um bombardeio de poder inacreditável por todo o campo de batalha. Lembra do Thor chegando em Wakanda em Guerra Infinita? Rapaz, eu tô louco. Você lembra disso? Agora multiplica aquilo, sei lá, por 100. É esse o nível do bombardeio. Acabou ali, chuva de Mjolnir. Não fica um. É o fim da guerra? Ainda não. Os Vingadores se juntam com as deusas do trovão e o Old Man Phoenix. Estão lá, tudo junto. Eles têm que caçar os últimos Mephistos, ter certeza também que não tem nenhum escondido, né? Tem nenhum escondido por ali, armando uma parada, cavando um túnel, aqueles lances. Só que agora a ameaça é outra. Todos os alarmes da Torre Infinita disparam ao mesmo tempo. Do nada se materializa Doom, o planeta vivo. É um planeta inteiro que também é um Doutor Destino. O planeta vivo destrói todo o topo da torre. Chegou a hora do Doutor Destino mostrar o verdadeiro plano dele. Eu falei pra vocês no vídeo anterior, o Victor Von Doom não trabalha pra ninguém. Ele não trabalha com ninguém. Você acha que ele vai respeitar Mephisto? Tudo bem, Mephisto preparou os mestres do terror, mas você acha que Victor Von Doom não é um vilão por si só? Bom, Doutor Destino Supremo quer ser chamado agora de Doom Above All. Ele é o Doutor Destino que comanda todos os Doutores Destino do multiverso. É o começo de uma nova batalha. Os Vingadores estão exaustos, cansados, e agora tem que lidar com um exército de Doutores Destino descendo dos céus. Tudo ao mesmo tempo. Doom Above All quer recriar o multiverso. Ele quer acessar as energias primordiais do primeiro firmamento e refazer tudo à maneira dele. E ele diz que em breve não vai haver nada nos céus além de destino. Aí o vilão se protege numa redoma de energia mística impenetrável. Ele é o feiticeiro supremo da realidade dele e tá faltando gente ali capaz de dominar as artes místicas. Nem o Old Man Phoenix, nem o Pantera Negra Cósmico conseguem entrar na proteção do Doom Above All. E o vilão tá conjurando algum feitiço muito cabuloso, tá lá dentro, conjurando feitiço. Victor Von Doom manipulou tudo e todos pra chegar nesse momento, ali, onde ele tava. Tudo foi manipulação dele. Manipulou até o Mephisto, olha isso. Manipulou o manipulador. Galera, esse é o cara que conseguiu passar a perna no próprio capeta pra alcançar o poder definitivo. Quem vai conseguir vencer Doom Above All nas artes da magia? Tem que ser outro feiticeiro. É aí que retorna o Vingador Prime. Desde o começo da saga, a identidade dele foi um completo segredo. Ninguém sabe quem é o Vingador Prime, o primeiro Vingador de todos. Tudo começou com ele. Tudo que a gente sabe é que ele é o mais nobre dos Vingadores, mas ele também é o mais inteligente, aquele capaz de reunir heróis de todo o multiverso. Eu disse inteligente? E se eu disser que astuto é uma palavra para descrever melhor o Vingador Prime? E se eu disser que o Vingador Prime é um personagem que sempre foi o motivador para a reunião dos Vingadores? Já tô ficando, me segura, tô ficando. Quando o Vingador Supremo tira o elmo, a gente descobre que ele é ninguém menos que um Loki do multiverso. O deus da mentira em algum lugar do multiverso é o maior de todos os heróis, o maior de todos os Vingadores. Porra, eu tô emocionado pra caraca, galera. Fazer o quê? É Loki que vai colocar o Doom Above All no lugar dele. Meu irmão, porra, galera. Galera, essa saga tá impressionante. Esse é o nível de grandiosidade que eu quero ver em Secret Wars nos cinemas. Porra, não tem como. Lógico que eu me emociono trazendo isso pra vocês, é surreal. E impossível não é isso no cinema. Todos os conceitos de multiverso, variante, viagem no tempo, a gente já tá vendo agora no CM. Loki com destaque, a gente também tá vendo no CM. Eu vou ficar sonhando aqui, com certeza. Eu acho que vocês também. De qualquer forma, eu vou continuar acompanhando essa saga e vou trazer os outros capítulos pra vocês. Agora deixa a tua opinião, qual foi a maior redenção de vilão que você já viu na vida? Pode ser quadrinhos, animes, cinema, escreve aí pra gente. A gente tá vendo agora o Loki subindo muito de patamar nessa saga. Mas eu quero a lembrança de vocês de outros vilões que também ficaram heróis épicos. Comenta aqui embaixo. E não esquece, pra eu continuar trazendo essa saga pra vocês, eu preciso de você inscrito aqui, comentando, compartilhando, porque esse vídeo não tem tanto acesso contra os outros. É tão fácil fazer acesso, é só trazer qualquer vazamento, qualquer teoria, tem sempre mais acesso, mas eu gosto disso. Isso é minha paixão, então se inscreve,
comenta, compartilha, ok? Espero você no próximo vídeo. Valeu, fui!